que é que você pode fazer? Vou lhe dar algumas sugestões. Saia com sua esposa. Saia um dia. Ah, pastor, é tão caro quanto tem que sair. Você às vezes gasta com outras coisas. Ou não é, meus irmãos? Invista no seu relacionamento. Invista. Deixa eu dizer uma coisa a você. Tem mulher que faz tempo que sabe o que é uma pizza, viu? Tem mulher que faz muito tempo que sabe o que é uma pizza. O que é isso, pastor? O que é? De onde veio? De que planeta? Porque faz muito tempo que sabe o que é uma pizza. Não minha não, você sabe que é verdade. Agora escuta o que eu vou dizer. Não faz muito tempo, alguns anos, não vou dizer aonde nem em que lugar, para você não ficar especulando. Eu fui a uma pizzaria, que eu costumo fazer isso. Eu fui a uma pizzaria com Mônica e eu encontrei um casal evangélico que também estava numa pizzaria. Eu digo, glória a Deus, é assim que tem que ser. Só que ela estava com a mão no queixo e ele estava com a Bíblia aberta lendo. Eu disse assim: esse casamento não tem futuro. Esse casamento, se permanecer assim, vai se acabar. Por dito e feito. Sem tempo de qualidade. Deixa eu perguntar a você, esposa, faz quanto tempo vocês sentaram para conversar assim? Conversar os dois. Como é que você está? Você está bem? Como é que está o seu sentimento? Então, se você não consegue fazer isso dentro de casa, aproveite para comer um bolo de chocolate. Não precisa ser uma pizza. Vai ser uma coxinha, uma esquina, uma coxinha. E fica nós dois conversando. A gente vai contar. A gente vai lembrar de coisas. A gente vai fazer, vai deixar que as lembranças venham no tempo demorado. Daquela época que você não tinha e-mail, mandava cartinha, chega a estar amarelo no papel, mas daquela época. E você vai se lembrar. E você vai ter um tempo de qualidade, meus irmãos. E aí eu preciso dizer uma coisa. Isso que eu estou falando não se aplica apenas entre o esposo e a esposa. Mas eu vou fazer uma pergunta a você. Como está o tempo que você passa com os seus filhos? Você tem passado tempo com os seus filhos? Tempo de qualidade? Ou será que seus filhos só vêem você assim, ó, rapidamente, levantando da cama em tempo de cair? Aí vai almoçar e não tem tempo de olhar para o filho e dar um beijo no filho? De parar com o filho, de brincar com o filho, de ouvir o que o filho tem a dizer, de conversar, de dar um conselho? Qual é o tempo de qualidade que você tem passado com o seu filho? Vou contar uma coisa aqui que minha mãe nem sonha. Como é, pastor? Minha mãe nem sonha. Eu sempre achei a história da minha mãe muito bonita. Uma pessoa muito guerreira. Uma pessoa que veio de uma família muito simples, muito pobre, não é rica, mas é uma pessoa que conquistou muitas coisas na vida, porque ela veio de um lugar muito pobre. E morava numa cidade chamada Poção. Não sei quantos alguém já ouviu falar de Poção. Pequenininha, católica, pequenininha. E minha mãe, então, meu pai tinha um comércio lá, uma venda, e a venda deu errado. Então, tudo deu errado, e ela ficou pensando, meu Deus, o que vai ser aqui? Eu vou criar meus filhos aqui. E veio uma proposta de um tio meu que tem fazenda, e só vai lá na terra da fazenda. Aí minha mãe pensou, meu Deus, eu não vou deixar meus filhos crescer dentro de uma fazenda, vão ser vaqueiro, papai, pastor falou vaqueiro, vão ser vaqueiro, eu não quero. E minha mãe saiu de Poção, com 4 filhos, eu tinha 2 anos de idade, e foi para Santa Cruz, e ela sabia corte e costura, e ela começou vendendo caixa de papelão na feira de Santa Cruz, e conseguiu fazer com que todos os seus filhos estudassem escola particular, e conseguiu fazer todos os seus filhos se formassem em curso superior. E um dia eu estava conversando com minha mãe, e eu olhava para minha mãe, eu olhava para o rosto dela e dizia assim, meu Deus, como vai ser o dia que eu perder minha mãe? E eu comecei a ter consciência que eu precisava ter tempo de qualidade com minha mãe. E eu peguei um dia um gravadorzinho, ela nem viu. Eu coloquei perto dela. Disse, mamãe, conta sua história, como foi? E eu tenho mais de 2 horas gravadas com minha mãe contando o que foi a vida dela. Sabe o que é isso? Tempo de qualidade. E eu vou fazer um filme, e no aniversário dela eu vou produzir. Tempo de qualidade. Os pais que você tem, talvez você não tenha mais. Um dia eles vão partir. E você às vezes passa 8 dias, um mês, sem pisar, para dizer, mamãe, eu te amo. Papai, eu te amo. Tempo de qualidade, isso é a família, meus irmãos. Porque uma hora o tempo passa e você não tem mais. Qualidade de tempo com quem você ama. Quando você passa tempo com quem você ama, você está dizendo a ela, essa pessoa, eu te amo. E o tanque emocional dela vai encher. Então, primeira linguagem, segunda linguagem, a primeira é a palavra de afirmação, segunda linguagem é a qualidade de tempo.
Mas sobre qualidade de tempo, deixa eu lhe dar alguns conselhos quando você estiver conversando com quem você ama, nesses momentos especiais. Primeiro, procure olhar nos olhos. Olhe nos olhos. Olhe bem no olho da pessoa. Faz muito tempo que às vezes a pessoa olhou no olho de quem ama. Tem gente que faz muito tempo que olhou no olho de quem ama. Procure olhar nos olhos. Eu tenho outro conselho para lhe dar. Quando alguém estiver falando com você, não faça outra coisa. E alguém tentando conversar com você, uma coisa importante é seu filho. E você diz, ora, vai para dentro. Calma, dê tempo, escute. Não faça outra coisa. Outro conselho, aprenda a ouvir, não apenas as palavras, mas aprenda a ouvir os sentimentos. Como pastor, eu aprendo que eu tenho que aprender a ouvir os sentimentos. Como pastor, eu entendi que no aconselhamento eu não posso me ater apenas às palavras da pessoa, eu tenho que aprender a ouvir os sentimentos da pessoa. Às vezes a pessoa vem com uma conversa que não tem nada a ver, porque na verdade o que ela está é carente. Ela quer apenas um ombro. Escute os sentimentos. Mas eu tenho outra coisa. Observe também a linguagem corporal da pessoa. Observe a linguagem corporal da pessoa. Porque coisa horrível, meus irmãos, é você estar contra um dia na vida que aquela pessoa se aproximou de você, que você devia amar aquela pessoa e você não se deu conta. E você deixou passar o tempo. Portanto, tenha tempo de qualidade. Segunda maneira de comunicar amor, qualidade de tempo. Eu sei que você tem que trabalhar, eu sei que você tem que conquistar, mas eu quero dizer uma coisa. Mais importante do seu trabalho, mais importante do que as coisas que você conquista, é aquelas pessoas que você ama, ou não é, meus irmãos? Então dedique tempo a ela.